Existe uma forma de se comunicar com um homem que não apenas o desarma por completo, mas acende nele um desejo tão visceral, tão profundamente enraizado, que se torna simplesmente incontrolável. Um desejo que faz com que ele te perceba não como uma opção, mas como uma presença absolutamente indispensável na vida dele. E não, isso não tem nada a ver com truques baratos, manipulações superficiais ou fórmulas vazias. O que eu vou te revelar está enraizado na compreensão mais crua e honesta da natureza masculina, naquilo que Arthur Schopenhauer dedicou sua vida para entender: os mecanismos ocultos, muitas vezes cruéis, que governam a vontade humana, aquela mesma força cega, irracional e incessante que move homens e mulheres, sempre em busca da satisfação dos seus desejos, ainda que essa satisfação muitas vezes seja ilusória, efêmera e até fonte de sofrimento. Quando você compreende as estruturas inconscientes que moldam o comportamento de um homem, você se torna para ele simplesmente impossível de ignorar. E o mais curioso, na maior parte do tempo ele nem será capaz de entender conscientemente o que está acontecendo. Ele apenas sentirá uma atração arrebatadora, quase desconfortável, como se algo dentro dele, algo que ele não controla, o puxasse na sua direção. A maior parte das mulheres, infelizmente, não faz ideia disso. Elas acreditam ingenuamente que os homens se apaixonam por beleza, por palavras bonitas, por demonstrações de afeto. E sim, isso tem seu papel, mas a verdade é muito mais profunda, muito mais sombria, muito mais poderosa. Homens se apaixonam de forma real e avassaladora, pela sensação que uma mulher é capaz de provocar neles. Schopenhauer já dizia: o homem é escravo da sua vontade, e essa vontade não é racional, não é lógica, nem consciente. Ela se manifesta como um impulso interno, um desejo que ele não escolheu, mas que domina sua mente, seu corpo e suas ações. Quando você aprende a usar a linguagem certa, os gestos sutis, porém precisos, e transmite uma energia que ativa diretamente essa vontade inconsciente, você faz nascer nele um instinto de conexão do qual ele simplesmente não consegue escapar. O verdadeiro segredo não está no que você fala, mas em como você fala, na sua presença, no seu tom de voz, na maneira quase imperceptível, e por isso tão poderosa, com que suas palavras atravessam a mente dele e se alojam no mais profundo dos seus desejos. Mas atenção, existe um erro fatal, e tristemente comum, que destrói qualquer chance de criar esse tipo de conexão. O erro de acreditar que é preciso se esforçar para agradar, convencer ou provar o seu valor. Isso é o caminho mais rápido para se tornar apenas mais uma, perfeitamente descartável, perfeitamente esquecível. O que realmente faz um homem se sentir viciado em uma mulher é o mistério, é a imprevisibilidade, é o modo como ela, sem dizer diretamente, o faz se sentir constantemente desafiado, emocionalmente inquieto, como se a cada instante ele nunca tivesse certeza se a possui completamente, ou se ela escapa, como água entre os dedos. Schopenhauer explicava que o homem é eternamente atraído por aquilo que lhe falta, por aquilo que ele não pode possuir integralmente, por aquilo que representa para ele a promessa da satisfação, mas que nunca se entrega de forma total. É exatamente esse o jogo que ativa o desejo. É isso que você vai entender hoje. Como fazer um homem te desejar, pensar em você, quase de forma obsessiva. Imagine aquele homem que antes parecia indiferente, distante. De repente começa a reparar em cada palavra que você diz, cada olhar, cada silêncio, cada detalhe do que você faz. Ele sente algo diferente, algo desconfortavelmente magnético, algo que ele não consegue explicar. E mais importante, você não está correndo atrás dele, não está implorando, não está se esforçando para ser notada. Pelo contrário, ele sente profundamente que agora é ele quem precisa se esforçar, se provar e buscar incessantemente sua atenção, sua validação, sua presença. Esse é o segredo das mulheres que, sem entender muito bem o porquê, sempre foram aquelas que os homens simplesmente não conseguem esquecer. A chave não está no conteúdo do que elas falam, mas na forma, no tom, na intenção não declarada.
no impacto invisível, porém devastador, das suas palavras e da sua energia. Se você quer entender exatamente como falar, como se posicionar, para que um homem se sinta não só atraído, mas completamente fisgado, prisioneiro do próprio desejo, fique comigo até o final. Hoje eu vou te mostrar como ativar o desejo mais profundo dele, sem que ele perceba, e como transformar uma simples conversa em um jogo psicológico irresistível que faz com que ele não consiga, simplesmente não consiga, parar de pensar em você, porque, como dizia Schopenhauer, somos todos escravos de uma vontade cega, incessante e insaciável. E quando você aprende a falar diretamente com essa vontade, você domina não só a atenção, mas também o desejo mais secreto de qualquer homem. Quando se trata dos homens, existe um padrão psicológico tão poderoso que quando você aprende a acessá-lo, se torna praticamente impossível para ele te esquecer. Schopenhauer, ao estudar a natureza humana, compreendeu que tudo o que fazemos, desejamos e buscamos é movido por uma única força, a vontade cega, uma energia irracional, incessante e insaciável, que nunca se satisfaz completamente e que nos mantém eternamente presos no ciclo do querer. No caso dos homens, uma das expressões mais fortes dessa vontade é a necessidade profunda de se sentir um conquistador, de acreditar que está enfrentando um desafio, superando obstáculos, provando seu próprio valor, não necessariamente para você, mas para ele mesmo. O desejo masculino está diretamente ligado à sensação de estar alcançando algo que não possui totalmente, algo que exige esforço, que ativa sua percepção de valor, que acende nele a chama da busca, da perseguição, da conquista. E aqui está o detalhe que a esmagadora maioria das mulheres simplesmente ignora. Quando você se entrega por completo desde o início, quando se faz previsível, disponível, excessivamente acessível, você quebra esse ciclo natural que rege a psique masculina. O resultado? O desejo dele esfria. Não porque ele seja cruel, não porque ele seja ingrato, mas porque, como ensinava Schopenhauer, a vontade só se mantém viva na ausência, naquilo que não se possui completamente. Por outro lado, quando você domina a arte da comunicação emocional, quando aprende a se expressar de uma maneira que toca diretamente essa vontade inconsciente, você ativa dentro dele um mecanismo quase impossível de desligar. De repente, ele passa a te perceber não como algo dado, previsível, fácil, mas como um mistério a ser desvendado, um enigma que, quanto mais ele tenta decifrar, mais se aprofunda na busca. E veja, isso não tem nada a ver com manipulação barata. Não se trata de brincar com a mente dele, nem de joguinhos vazios, mas sim de compreender com honestidade brutal como a natureza masculina realmente funciona. Schopenhauer foi claro ao dizer: o querer é a essência do homem, e o querer, por definição, só existe na falta, na carência, no que ainda não foi plenamente alcançado. O maior erro que uma mulher pode cometer? Ser previsível demais. Oferecer tudo. Entregar-se emocionalmente antes mesmo que ele tenha se esforçado para merecer isso. Se ele sempre sabe o que você vai dizer, se não existe surpresa, mistério, espaço, o cérebro dele simplesmente desliga o interesse. Porque sem o estímulo da incerteza, sem o sabor da dúvida, sem o fascínio do que não se possui, o desejo morre. Mas existe uma maneira sutil e absolutamente devastadora de manter acesa essa vontade nele, de fazê-lo sentir um desejo incontrolável, apenas pela forma como você se comunica. O segredo está na sua capacidade de conduzir a conversa como quem dança, usando pausas que criam tensão, brincando com as palavras, oferecendo pequenos pedaços de si, mas nunca tudo de uma vez. É no tom de voz, na cadência das frases, na combinação de suavidade com firmeza, que você planta dentro dele uma dúvida deliciosa. Será que eu a tenho? Será que realmente a possuo? Ou ela escapa de mim a cada instante? Quando você domina essa arte, ele começa a perceber, consciente ou não, que nunca te tem completamente, e que por isso mesmo não consegue parar de querer mais. Essa é a verdadeira prisão psicológica, a que não se faz com correntes, mas com ausência, com mistério, com a lacuna que você deixa propositalmente em aberto. Mesmo quando você não está presente,
A mente dele segue ocupada com você, tentando entender, tentando decifrar, tentando preencher um vazio que você, sabiamente, nunca permite ser completamente preenchido. O que verdadeiramente mantém um homem preso a você é essa sensação de que ele nunca tem todas as respostas, de que existe um espaço emocional entre vocês, que exige esforço, presença e conquista constantes. Esse é o segredo das mulheres que não precisam correr atrás, implorar ou se explicar, porque elas sabem que é na falta, na dúvida, no desejo não plenamente satisfeito, que reside o maior poder que uma mulher pode ter sobre um homem. Por trás de toda atração emocional verdadeira, existe um princípio psicológico profundo, e é algo que pouquíssimas mulheres sabem acessar de forma consciente e eficaz. O mistério, ao contrário do que muitos pensam, não é uma estratégia, não é um jogo, nem uma máscara, nem um truque barato. É uma essência, uma postura, uma forma de existir. Schopenhauer nos ensinou que o desejo humano nasce da falta, do vazio, daquilo que ainda não possuímos completamente. E é justamente esse espaço, essa ausência, que mantém o desejo vivo, pulsante, ardente. Quando uma mulher se posiciona de forma misteriosa, não como quem esconde, mas como quem não entrega tudo imediatamente, ela se torna a representação viva do que Schopenhauer chamava de a impossibilidade de satisfação plena da vontade. O maior erro? Acreditar que criar conexão significa se expor demais, fazer perguntas demais, demonstrar interesse demais, disponibilizar-se demais. O que na verdade mantém um homem emocionalmente fisgado é exatamente o oposto. O que o prende, o que mantém sua mente ocupada, é a sensação constante de que ele precisa se esforçar para conquistar sua atenção, para merecer sua presença, seu tempo, sua energia. Quando você está confortável dentro de si mesma, quando você não sente a necessidade constante de provar seu valor, quando não busca aprovação, nem validação, você ativa nele um desejo primitivo, visceral, quase irracional, a vontade de conquistar, de se aproximar, de ocupar um espaço na sua vida que ele percebe que não é dado, mas conquistado. Essa mudança na dinâmica é sutil, mas devastadoramente poderosa. Perceba, você não precisa fazer nada escancarado, não precisa usar frases prontas nem truques. Sua ausência em excesso de disponibilidade já é por si só magnética. Quando uma mulher não tenta impressionar, quando não se mostra ansiosa, nem sedenta por aprovação, ela aciona no homem a engrenagem mais poderosa da sua própria natureza. A vontade infinita de desejar aquilo que nunca possui por completo. A chave aqui está no equilíbrio, no fino fio entre proximidade e distância, entre conexão e inacessibilidade. O homem, por essência, não deseja aquilo que lhe é entregue fácil demais. Não se apaixona pelo óbvio, pelo previsível, pelo garantido, o que o mantém aceso, o que o faz voltar, buscar, insistir, desejar, é a percepção de que sempre há algo mais a ser descoberto em você, algo que ele ainda não tem, algo que ele sente, mas não compreende totalmente. A verdadeira conexão, aquela que transcende o superficial, surge quando você deixa claro, não em palavras, mas na sua postura, que tem uma vida própria, que é inteira em si, que não precisa dele para se completar, mas que, ainda assim, escolhe, por vontade própria, compartilhar parte desse mundo com ele. Isso não apenas desperta nele uma admiração profunda, mas acende um desejo muito mais intenso, porque, como dizia Schopenhauer, a felicidade nunca é positiva. Ela reside sempre na ausência da dor e na realização momentânea de um desejo, que logo após, dá lugar a outro. Por isso, quando ele percebe que não possui você completamente, que você permanece, em certa medida, um mistério insondável, o desejo dele jamais se apaga. Pelo contrário, se renova, se intensifica, se torna praticamente incontrolável. E é exatamente aqui que está a chave para manter o interesse de um homem vivo, sem jamais se tornar apenas mais uma opção descartável na vida dele. Existe um ponto crucial. Poucas mulheres percebem, mas a forma exata como você fala, como você se expressa, tem o poder de fazer com que um homem se torne obcecado por você, sem que ele sequer perceba racionalmente. Pequenas mudanças na sua maneira de se comunicar, no tom de voz, nas pausas,
Na maneira como você conduz a conversa, tem um impacto muito maior do que você imagina. Não se trata de manipular, não se trata de jogar com a mente dele, mas sim de compreender, com absoluta clareza, como os instintos mais primitivos e inconscientes da mente masculina reagem a certos estímulos emocionais. Pequenas mudanças na sua maneira de se comunicar, no tom de voz, nas pausas, na maneira como você conduz a conversa, têm um impacto muito maior do que você imagina. Não se trata de manipular, não se trata de jogar com a mente dele, mas sim de compreender, com absoluta clareza, como os instintos mais primitivos e inconscientes da mente masculina reagem a certos estímulos emocionais. Quando você faz pausas, quando permite que o silêncio fale mais do que as palavras, você acende uma faísca no inconsciente dele. Uma porta se abre, uma inquietação se instala. Ele começa, mesmo sem perceber, a pensar em você constantemente. A mente masculina, por mais lógica que tente parecer, é extremamente suscetível à insinuação, à sugestão, ao não dito. Quando você não entrega todas as respostas, quando deixa espaço para o mistério, quando permite que a sua ausência momentânea fale mais alto que qualquer presença, você obriga a mente dele a trabalhar, a tentar decifrar você, a buscar entender, a preencher dentro de si o espaço que você propositalmente deixa em aberto. E aqui mora um dos princípios mais poderosos da própria filosofia de Schopenhauer. Quando você não entrega todas as respostas, quando deixa espaço para o mistério, quando permite que a sua ausência momentânea fale mais alto que qualquer presença, você obriga a mente dele a trabalhar, a tentar decifrar você, a buscar entender, a preencher dentro de si o espaço que você propositalmente deixa em aberto. E aqui mora um dos princípios mais poderosos da própria filosofia de Schopenhauer. O ser humano, em especial o homem, deseja aquilo que não possui completamente. Deseja aquilo que lhe escapa. Deseja o que é carência, o que é ausência, o que é falta. É essa tensão entre o que ele quer e o que ele não tem, entre o que ele sente e o que não compreende, que mantém o desejo aceso, forte, vivo, quase insuportável. Cada palavra que você escolhe, cada pausa que você faz, cada gesto, se transforma em parte de um jogo psicológico silencioso, magnético e absolutamente irresistível. E preste atenção, o que os homens acham irresistível não é o que você diz, não é o que você faz, é como eles se sentem quando estão na sua presença. E é aqui que a comunicação emocional se torna uma verdadeira arte, quando você se expressa com aquele equilíbrio perfeito entre vulnerabilidade e mistério. Você oferece ao homem uma experiência emocional que é, simplesmente, rara, extremamente difícil de encontrar em qualquer outra pessoa. E sabe por quê? Porque no fundo você comunica a ele, não com palavras, mas com energia, com postura, com presença, que você é inteira em si, que você é completa, que sua vida é rica, plena, abundante, e que sua felicidade não depende dele. Esse é o ponto onde algo muito profundo acontece. Ele percebe que, para ter você, ele precisa se esforçar. Precisa conquistar sua atenção, seu tempo, sua intimidade. E ele faz isso não porque você tenha pedido, não porque você o tenha forçado, mas porque, de forma sutil e inteligente, você transmite a ele a percepção de que, para estar ao seu lado, existe algo que ele precisa conquistar. O homem, por sua própria natureza, não valoriza aquilo que lhe é dado sem esforço. Não deseja aquilo que se entrega fácil demais. O que acende sua vontade, o que mantém sua obsessão viva, é a percepção de que ele está diante de algo que não é garantido. Essa é uma verdade psicológica tão poderosa que entender isso coloca qualquer mulher em uma posição de imenso poder nos relacionamentos. E aqui mora uma ironia da própria condição humana. Como Schopenhauer brilhantemente descreveu, o homem acredita buscar prazer, amor, companhia, mas na verdade, ele é escravo da sua própria vontade cega. Deseja, persegue, luta, não porque escolhe, mas porque não consegue não desejar. O desejo se alimenta daquilo que ele não tem. Se apaga quando obtém e reacende com aquilo que continua lhe escapando.
Por isso, quando um homem se sente emocionalmente atraído por uma mulher, o que o mantém preso a ela não é a lógica, não é a aparência, nem sequer as conversas. É a sensação inconsciente de que, quando está ao lado dela, ele toca algo raro, inalcançável, valioso, e que, mesmo quando parece tê-la, nunca a possui completamente. Essa é a essência da atração emocional profunda. E quem entende isso, nunca mais será apenas uma opção na vida de um homem. Se esse conteúdo fez sentido para você, se ele te despertou, se te fez olhar para as relações, para o desejo e para você mesma de uma forma completamente diferente, então, não esquece de se inscrever aqui no canal Mente Mística. Aqui, você não vai encontrar dicas superficiais. Aqui, a gente mergulha na essência, na psicologia profunda, na filosofia e nos mistérios que regem a mente, as emoções e os relacionamentos. Ativa o sininho para não perder nenhum vídeo, porque eu te garanto, o que você vai descobrir aqui não te contam em lugar nenhum. E lembre-se, a verdadeira transformação começa na sua mente e se reflete em toda a sua vida. Nos vemos no próximo vídeo, aqui, no Mente Mística.